Olá, pessoal, bem-vindos a mais um bate-papo tributário aqui. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre multa qualificada, planejamento tributário e multa qualificada, o que que é a multa qualificada, quais são as hipóteses de aplicação, né? Como, enfim, o CARF, o Judiciário tem visto isso e tem aplicado a multa qualificada. E, enfim, é uma questão interessante porque a gente já falou um pouco de planejamento tributário em alguns outros vídeos e hoje a gente vai especificar um pouco mais a questão da multa, que geralmente é aplicada indistintamente em planejamentos tributários. Não se esqueçam de se inscrever no canal, aí no Contabilidade para Advogados, né? Deem um joinha também no nosso vídeo para ajudar a divulgar para mais pessoas, para divulgar o conhecimento. E, professor Pedro Anão, muito obrigado novamente pela sua presença aqui, pela parceria que a gente tem, que tem sido muito exitosa aqui no bate-papo tributário. A palavra é sua. Eu que agradeço, Jorge. Vamos falar de um tema bastante interessante, que é aplicação ou não da multa qualificada nas operações de planejamento tributário, que é essa grande discussão, né? Deve-se ou não deve se aplicar? Então, eu preparei uma pequena apresentação para a gente poder entender melhor esse tema. Vou compartilhar para vocês, né? Então, vamos lá. A questão da aplicação ou não da multa qualificada. Então, antes de poder desenvolver o tema, vamos ver a base legal, né, Júlio? Onde está isso na lei, né? Qual que é a fundamentação legal para a aplicação da multa qualificada? Então, a gente tem que ir lá no artigo 44 da Lei 9.430 de 96, né? Que ela vai dar a base legal para a aplicação da multa qualificada, né? Então, nos lançamentos de ofício, no caso, nos autos de infração, será aplicada a seguinte multa. Então, a multa geral é de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição dos casos de falta de pagamento, recolhimento, de falta de declaração ou, no caso de declaração inexata. Então, regra geral, 75%. E esse percentual, ele dobra, ou seja, ele pode se tornar 150%, que é o caso da multa qualificada, né? Nos casos previstos no artigo 71, 72, 73 da Lei 4.502, de novembro de 64, independente de outras penalidades administrativas criminais cabíveis. Então, o que é importante, né? Qual que é a motivação para você qualificar a multa? Desde que você se enquadre na hipótese do artigo 71, 72 e 73, que é o crime contra a ordem tributária. Então, se você se enquadrar nessas hipóteses, então vamos poder, o fisco pode qualificar a multa, pode dobrar a multa de 75 para 150. E aí, que é importante estudar, né? O que fala o artigo 71, 72, 73 da Lei 4.506 de 64? É uma lei antiga, mas ela ainda está em vigor. Então vamos lá, 71, sonegação. Então, para as hipóteses de sonegação, né, se aplica a multa qualificada. Então, o que é essa sonegação? E a lei define. É toda ação, omissão dolosa, ou seja, tem que ter dolo, tem que ter intenção, tem que ter intenção de fraudar, tem que ter intenção é, de fazer aquilo, tendente a impedir ou retardar total ou parcialmente o conhecimento por parte da autoridade fazendária. Então, da ocorrência do fato gerador, da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais. Inciso 2. Das condições pessoais do contribuinte suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou caráter tributário correspondente. Então, se enquadrar nessas hipóteses, é sonegação. Se é sonegação, o fisco tem direito a qualificar a multa, aplicar a multa qualificada. E aí, que a gente tem que fazer? Tem que tentar enquadrar uma operação de planejamento tributário nessa hipótese. E a gente vai, né, quem estudar a doutrina, quem estudar o Instituto, vai entender que não, porque o que é planejamento tributário? É uma zona cinzenta, eu tenho dúvida qual caminho seguir. E eu vou seguir o caminho que for mais vantajoso para mim do ponto de vista tributário. Então não existe dolo, né? Lembra? Lisão ou evasão fiscal? É uma elisão fiscal, então não é uma evasão fiscal. Então, se é evasão fiscal, aí sim, sonegação poderia ser enquadrado, poderia se qualificar. Mas se é elisão fiscal, eu entendo que não caberia. Aí o artigo 72, fraude. O que é fraude? Toda ação, omissão dolosa, mais uma vez, tem que ter dolo, tendente a impedir ou retardar total ou parcialmente a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, principal, ou excluir ou modificar suas características essenciais de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar diferir esse pagamento. Então, a gente tem que estar no conceito de fraude. O que é fraude? Você está escondendo aquela coisa. Você está, né, que nem uma simulação, né? Uma simulação é uma fraude, porque eu estou escondendo a verdade do que está acontecendo. Então, aí sim, se enquadrar no conceito de fraude, artigo 72, o fisco pode qualificar. Vamos voltar. Planejamento tributário é fraude. Se for planejamento tributário, né? Puro? Não. Agora, existem operações, planejamentos e planejamentos.
Se o planejamento tributário existe uma simulação, existe um dolo, existe uma fraude, ok, o fisco tem direito a qualificar. Agora, se não se enquadrar, não teria. E Importante terceiro, lembrar, né, professor, sim, aquela distinção que a gente fez lá no vídeo que a gente falou de planejamento tributário, entre aquele meio caminho, né, que seria a ilusão, que sim, muitas e vezes, né, eu tenho a elisão, eu tenho a ilusão, que seria aqueles negócios jurídicos mais artificiosos, assim, com uma forma isso, diferente, mas que não seriam propriamente ditos uma evasão, como que se enquadrariam aqui para a questão da multa qualificada, né? Então é importante também importante distinguir aqui a fraude, né, do artigo 72 da Lei 4.506 da fraude à lei, que é ou isso, seja, isso, que é quando eu contorno a norma, né, isso, vamos dizer assim, eu contorno a norma, mas sem violar ela diretamente, né? Eu não estou fraudando na verdade, eu estou escolhendo um isso, outro meio para fazer uma operação para escapar da norma. Por exemplo, o caso isso, que a gente falou aqui, incorporação às avessas. Incorporação às avessas isso, poderia ser enquadrada como uma fraude ali, porque eu contorno aquela norma que da trava de para 30%, restringir, mas eu não e estou fraudando nem violando diretamente uma outra norma, né? Mas muitas vezes isso poderia ser enquadrado como até com outra qualificada, porque no fim tinha simulação junto e entrava em isso, outras coisas. Então é isso. importante a gente distinguir, gente, esses conceitos, né? E como é que eu vou qualificar a operação, se ela só teve fraude à lei, fraude fiscal, teve simulação, então é bem importante vocês distinguirem um pouco essa questão. Não, e é importante, viu, Só Jorge? um ponto aqui para uma Não, observação. aqui que a gente fala, né? Você tem que ter uma boa base jurídica, por isso que é importante estudar os antigos doutrinadores, né? O livro sobre Marco Aurélio Greco eu acho que é muito bom nesse sentido, que ele exemplifica muito esse conceito. O que é fraude à lei, o que é abuso de direito. Fraude à lei, ele cita aquele exemplo clássico, né? Eu não posso importar carro importado. Se eu importar carro importado, né, não consigo, né? Teria que ter uma ação judicial para poder fazer isso. Então, como é que eu faço isso, né? Como é que eu contorno essa restrição? Eu importo partes e peças e monto aqui no Brasil. Então, isso é uma fraude à lei, Exatamente. né? Aqui não é abuso de Exatamente. direito. O que é abuso de direito? É você construir um muro e tirar o sol do vizinho. Então, isso é abuso de direito, né? Então, são coisas que parecem simples, mas faz a gente entender de uma maneira clara, fala, pô, realmente, nesse caso não existe fraude à lei, não existe abuso de direito, né? Então, o que que é fraude? A fraude é uma coisa mais popular, realmente você está querendo enganar, você está querendo, né, esconder alguma coisa. Então, isso realmente pode ser considerado como fraude. Então, se enquadrar nessa hipótese, né, se encaixar, aí realmente o fisco tem direito de qualificar. E aí tem o último, né, o 73, que é o conluio, né? Ou seja, quando o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando qualquer defeito civilista no artigo 71 e 72. É o caso do caso separa. Aquilo poderia ser um conluio. Então, comprador e vendedor, né? Então, na verdade, fazendo uma compra e venda de participação societária, utilizam daquele instituto para fazer em poucas horas, poderia ser um conluio? Então, poderia. Eu poderia aplicar uma solidariedade, né, entre as partes, porque eu sei que você está fazendo coisa errada, eu concordo com isso, então eu estou participando disso. Então, o fisco poderia até fazer essa modalidade solidária. Então, se enquadrar nesse item, também poderia colocar. Então, a gente sabe que o fisco, às vezes, não sabe usar bem isso, né? A autoridade fiscal, infelizmente, não sabe utilizar bem isso, né? Porque muito deles não tem formação jurídica, né? E acabam fazendo o que acham que é o correto, né? E por isso que o contribuinte acaba conseguindo reverter isso quando vem em julgamento do CAR. Mas se ele soubesse utilizar isso de maneira adequada, como a gente está estudando aqui, eu acho que tem muita coisa que não se sustentaria. Né? Então, acho que isso que tem que tomar bastante cuidado. Tanto é que a gente vê, né, Jorge, muito acordo que faz, isso é fraude à lei, isso aqui é abuso de direito, isso aqui, né? Simulação, só que você vai ver que não é simulação, não é fraude à lei, não é abuso de direito, na verdade é outra coisa que não é aquilo que o relator do caso está querendo colocar. Né? Então, é importante a gente entender o artigo 44 da lei, né? E depois o artigo 71, 72, 73 da Lei 4.506 e 64. Né? E aí, né, aquela coisa, planejamento tributário vezes muito qualificado. Então, o que é o planejamento tributário? Né? É zona cinzenta, como falei. Ou seja, tem uma dúvida, né, na interpretação. Né? Ou seja, o que eu devo fazer? Né? Sigo esse caminho ou sigo esse caminho? Eu posso optar em seguir um caminho mais vantajoso do ponto de vista tributário. Né? E a elisão fiscal, né? Ou seja, é lícito. Então, se é lícito, né? Lembra o artigo 71, 72, 73. Qual que é o pressuposto? Dolo, tem que ter dolo. Né? Direito penal, tem que ter intenção de cometer aquele crime, tem intenção de enganar o fisco, tem intenção de fazer algo de errado. E nesse caso, se for um planejamento tributário legítimo,
não teria esse requisito. Aí você falou, né, Jorge, da ilusão fiscal. A ilusão fiscal também cairia nisso, né? Porque também, né, existe uma dúvida em relação àquilo. Então, a lei não é clara, a legislação não é clara, o que que eu vou fazer? Eu vou seguir aquilo que eu acho que é mais vantajoso, né? Então, caberia à jurisprudência ou próprio o poder público regulamentar essa matéria, né? E aí, vamos analisar, né, os casos que têm sido julgados no CARF em relação à questão de multa qualificada, que é nas operações de ágio, né, quando se utiliza a famosa empresa veículo, que até então, qual que era a posição do CARF em relação a isso, né? No começo era favorável, depois reverteu a jurisprudência, eles entenderam que quando a empresa constituía uma empresa veículo para fazer aquisição com ágio, ela seria um planejamento tributário abusivo, portanto, se aplicaria a multa qualificada nesses casos. Então, só para relembrar, o que nós temos numa operação clássica? Você tem do lado esquerdo o vendedor, que tem uma empresa que está sendo objeto de venda, no caso a empresa B, e temos do lado C o comprador. Né? O comprador, se ele fizer aquisição direta, ele vai reconhecer um ágio, só que para ele transformar o ágio em despesa dedutível, ele tem que incorporar, né? Ser incorporado, incorporar a empresa que é a operacional. Né? E a pessoa física e o outro lado vai tentar arrumar a operação para reduzir o pagamento de tributo. Então, o que se faz para tornar esse ágio uma coisa viável? Eu crio uma empresa veículo, ou né, era chamada de cash company, com os recursos necessários para fazer a aquisição do investimento. Essa empresa fazia a aquisição do investimento da empresa operacional, do sócio proprietário ou do acionista, e a empresa operacional passava a ser controlada pela essa empresa veículo. E, ato subsequente, a empresa veículo era incorporada pela empresa operacional, né? E aí, o que o fisco fala? Olha, você só criou essa empresa com a única e exclusiva finalidade de fazer a aquisição desse investimento. Ela não tem funcionário, não tem estrutura, ela só foi criada para essa finalidade. Portanto, ela não tem essência, ela não tem conteúdo econômico. Então, por força disso, a gente entende que houve um abuso por parte do contribuinte, portanto, vamos aplicar a multa qualificada nesse caso, e na maioria dos casos, né? A gente vê que alguns casos foram aplicados, mas alguns casos não. Mas os casos que foram aplicados, aí você tinha cancelamento da multa na turma baixa e restabelecimento da multa na Câmara Superior, ou manutenção da multa qualificada na turma baixa e manutenção da multa qualificada na Câmara Superior. Então, isso veio, né, até 2021, e aí 2021, né, nós tivemos esse acordo da Câmara Superior, setembro de 2021, cujo relator é conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, que foi por maioria de votos, né, que ele entendeu, né, da impossibilidade de aplicação da qualificação da multa. Então, o que a emenda do acordo fala? Não havendo a comprovação da ocorrência da sonegação, fraude ou conluio, lembra das hipóteses do artigo 71, 72, 73 da Lei 4.506, 64, não se sustenta a qualificação da penalidade. Tanto o abuso do direito quanto a fraude à lei são institutos previstos na lei civil. O que a gente falou, abuso de direito, né, e fraude à lei não é fraude, né, não é sonegação, né, com carências próprias, mas não foram eleitos pelo legislador tributário como razão para a qualificação da penalidade. Isso não é verdade, não é mesmo. Tratando-se de planejamento tributário, ainda que abusivo, essa parte que eu não concordo, né, porque eu não acho que é um planejamento tributário abusivo, porque quando se fala que houve abuso, né, entender que houve um excesso, né, alguém cruzou a linha de fronteira. Então, essa linha de fronteira poderia ser entendida que houve, na verdade, algo de inadequado. Eu não concordo muito, mas tudo bem. Né? É o que saiu na ementa. Né? Não resta caracterizado o dolo apto a ensejar a qualificação da penalidade, normalmente quando não há ocultação da prática e da intenção final do negócio levado a efeito. E realmente, nesse caso, né, Jorge? Vamos voltar, né? Essa estrutura aqui, toda ela é declarada, ela é levada a arquivamento na junta comercial, se é uma sociedade anônima, isso é publicado nos fatos relevantes no balanço, então não se esconde isso de ninguém, né? Então não há uma... Uma questão, professor, que eu tenho, Sim, nesse caso concreto, a empresa veículo tinha funcionários, enfim, era operacional ou era, enfim, porque talvez isso também tenha levado a colocar ali a questão de ser abusivo ou não, né? nesse caso específico eu não me lembro, eu acho que tinha É, funcionário e tinha uma certa estrutura. porque eu acho que a partir do momento que não tem nenhuma estrutura, eu tendo a entender que seria, sim, uma fraude, sabe? Aí, por isso que é importante a gente distinguir. E aquela coisa que a gente falou, a importância de como fazer o planejamento. Sim, sim, Porque a sim, partir do sim. momento que eu falo que eu crio uma empresa fantasma, de fato, aí é Sim, diferente de eu criar uma empresa veículo que, ok, ela é uma empresa veículo, mas ela existe.
sendo ou não empresa veículo. Agora, a partir do Concordo. momento que eu crio uma empresa veículo que não existe, que ela existe só no papel, aí sim eu teria uma fraude, né? Um dolo de, Um, ou um enfim, abuso, né? um abuso de fato, né? Sim, sim, Tipo, sim. a partir do momento que eu não tenho, que eu tenho uma empresa operacional e que mesmo assim o fisco entende, né, ser abusivo, aí não tem como aplicar de fato a multa qualificada, teria no máximo a multa de ofício de 75%, né? Então, eu acho que nesse caso provavelmente a empresa de veículo devia Sim. ter funcionários, Devia né? ter sede, devia ter Exatamente. Então, um nível aí a reduzido, mas importância tinha funcionário. aí a Enfim, importância que a gente disse da diferenciação, né, entre cada caso concordo, concreto. A gente não pode concordo. querer atribuir uma classificação a priori, né? Então, é Isso. bom que a Não, gente mas é falou que antes e agora a gente aplicou viu a aplicação prática disso. sim, sim, sim. Concordo com você. Você teria que ter sede, teria que ter um mínimo de funcionários para poder dizer que ela existe, ter um prazo de duração, não fazer uma coisa, constituir e já vou incorporar daqui a um dia, daqui a 24 horas. Tem um prazo mínimo, né, de vida para dizer que ela é existente, né? E aí nós temos esse outro. Bom, acho que talvez aqui. Tá. Nesse caso, o que, que foi levado em consideração? Criação de empresa e veículo, para descobrir investimento e posterior recuperação das despesas com ágio, operação clássica, né? Sobre a multa qualificada, a fiscalização concluiu que a operação montada pelo Grupo Econômico Holcim, a qual envolveu a utilização de empresa e veículo para os participantes, não teve motivação econômica ou negocial e teve por único propósito receber o ágio pago pela empresa estrangeira ou de BVI. Né? Então, nesse caso, foram os que o fisco levou em consideração para qualificar. Mas é o que você falou, acho que nesse caso tinha estrutura, tinha funcionário, portanto, houve a desqualificação Esse da é um multa. caso, esse é um caso que não tem como dar multa qualificada, né? A Sim, motivação sim, econômica como se a economia tributária fosse algo econômico para a empresa, né? sim, sim, sim. E aí nós temos esse outro caso também. Esse caso foi julgado em setembro, né? Esse caso foi julgado em novembro de 2021, né? Vai fazer um ano já, né? Cujo relator era o ex-conselheiro Caio César Naza Quintela, né? Ele também acabou utilizando, também desqualificando a multa, né? Então, o que ele fala na emenda? A dedução devida de dispêndios por ágio não se confunde com prática dolosa ou ilícita que autoriza a aplicação da multa duplicada de 150% preço do artigo 44 da Lei 9.430, ainda que prevalecendo a glose não sendo demonstrada e comprovada a prática de fraude, sonegação colui nas ações que geraram despesa com sobrepreço, deve ser aplicada a multa ordinária da multa de 75%, é daquilo que a gente falou. O simples emprego de companhias holding em estrutura de aquisição de investimentos, mesmo que com finalidade específica de habilidade para promover a compra de participação societária ou de empresa e veículo, não basta para caracterizar simulação, fraude, sem tudo, tampouco qualquer outro ilícito. Né? A figura de origem estrangeira, da ausência de propósito negocial dentro da narrativa de que o praticou determinado ato ou negócio jurídico, visando exclusivamente obter a vantagem tributária, não configura nenhuma das hipóteses legais de simulação e fraude, conforme a devida constituição de direito civil, e nem pode se amoldar as previsões do artigo 71, 72, 73 da Lei 402, 64. Né? Dentro de tudo aquilo que a gente já comentou, né, Ju? Tem que ver se enquadra, 71, 72, 73, 406. Não se enquadrou, não tem por que aplicar a multa qualificada. E E nesse o caso, motivo, não se o aplica. motivo algo que é subjetivo, né? Não tem como saber exatamente o que o contribuinte quis com aquilo. Então a gente tem que fazer uma análise objetiva, né? Ver se a Sim, empresa de fato existia, se as operações foram legais do ponto de vista, né, fiscal e do direito civil. Então, agora, se está tudo legal, enfim, né, e não teve uma simulação, pouco me sim, importa a motivação subjetiva que o contribuinte teve, se ele quis economia tributária, se ele quis algum outro fim. Eu tenho que ver o que aconteceu, se aquilo que aconteceu foi de sim, fato que foi sim. declarado e se os atos, né, são lícitos. Fora isso, essa questão de motivação é algo que não tem como, né? A gente É muito subjetivo, né? existir isso. Exato. E aí tá É. interessante, Jorge, porque assim, tem um ex-conselheiro, chama Alberto Pinto, ele é um conselheiro fazendário. Quando ele julgou alguns casos de ágio, ele, no voto dele, ele falava que essa questão do ágio, de fazer aquisição de investimento com ágio, depois fazer a incorporação, quando a Lei 9.532/97 foi criada, esse era o espírito da lei. E ele participou do grupo da Força Tarefa que ajudou a redigir essa legislação. Ele fala, o objetivo era esse mesmo, era fazer isso para viabilizar as privatizações. Então não cabe a gente agora agir de má fé, no caso do fisco e o conselho, dizendo que o contribuinte está errado, né? Que eu acho que é uma desonestidade, né, com o contribuinte, né? Você trai investidor, investidor investe no Brasil, privatiza,
adquire e depois você fala que você não pode fazer. Então, acho que é uma desonestidade, né, em relação ao investidor, né? Aí temos o outro caso também, né, que o conselheiro Caio julgou também na mesma sessão, né, de um outro contribuinte. Né, na verdade, ele repete os fundamentos, né, do acordo anterior. Também ele entendeu que a multa qualificada não se sustenta nos casos das empresas de veículos. E não só para empresas de veículos, né, Jorge? Para qualquer operação envolvendo planejamento tributário, né, ou qualquer operação que o fisco aplica a multa qualificada, volta a falar, tem que ver se enquadra no artigo 71, 72, 73 da Lei 446 e 64. Se enquadrou, ok, né? Agora, se não se enquadrou, não se aplica, tem que se afastar. Exatamente. Então, acho é um tema interessante, né? Um tema que estava gerando muita preocupação por parte do mercado, das empresas, né, dos contribuintes em relação a isso. Muitos estavam indo para o Poder Judiciário para poder reverter esse entendimento, né? Para poder fazer. E parece que não, né? 75% de multa é um valor bastante elevado, né? Então, você reduz muito aí se você desqualifica a multa. Então, vai discutir não só a questão do ágio, mas também vai discutir a questão da desqualificação da multa, né? É interessante porque é bem recente esses julgamentos começaram a diferenciar a questão de, tem planejamento tributário que é evasão, né? E tem outros que não são exatamente evasão, porque até então era tudo aplicado, a multa qualificada sempre foi aplicada meio que, né, sem descrição, assim, né? Eu tenho tipo de planejamento tributário que foi abusivo, não importa se foi simulação, se foi uma fraude à lei, né? Tudo multa qualificada. Então, e acabava que contribuintes que, enfim, o contribuinte fazia uma sonegação, ele era tratado da mesma forma que o contribuinte que faz um planejamento tributário que era entendido como abusivo pelo fisco, Sim, né? sim, sim, Então, tratava de forma igual contribuintes em situações distintas, né? sim. Então, ou seja, havia, querendo ou não, uma violação à igualdade, né? Sim. Não, e Isso sabe o que é o pegou pior, mais. Jorge? Que a gente percebe, né? A gente sabe, né? A gente trabalha com mercados, né? Você está começando agora, você já ouviu falar. Tem muito contribuinte que faz sonegação, pratica mesmo, né, de maneira deslavada. E, infelizmente, não tem interesse da fiscalização, de autuar, porque o valor do auto não vai ser muito interessante, porque vai dar trabalho, porque, né? Não vale a pena. Então, o que interessa? Que isso eu vi, inclusive, de ser para a Receita Federal. Para o fisco, interessa as empresas tributadas no lucro real, que são acho que 3 mil no Brasil. Né? Por quê? Vai ter auto de infração do montante valor. Então, interessa para o fisco chegar num banco e ficar lá um ano estudando. Interessa chegar na farmacêutica e ficar fiscalizando o preço de transferência. Por quê? Vai gerar auto de inflação de milhões. Para que eu vou fiscalizar padaria, um bar na esquina ou uma distribuidora? Eu vou num fabricante, que é muito mais interessante, né? Ele é obrigado a entregar informação para mim. Então, infelizmente, é o que você falou, existe essa injustiça fiscal, né? Exatamente. Que bom que a gente está agora começando, né, ter uma mudança nisso. Eu acho que até tem alguns artigos interessantes sobre o assunto, eu não lembro agora, que tratam dessa questão dessa diferenciação entre quando é que eu tenho que aplicar multa qualificada. Eu acho que até tem um livro, né, do Bruno Fagerstein sobre multas, né, no direito tributário interessante também, Sim, sim, sim. que ele traz essa questão. E tem um outro livro, peraí que eu vou pegar aqui, que é esse aqui, ó. É do Eduardo Alperin, Hum, né, esse livro aqui, que é a multa qualificada no direito tributário. Então, para quem quiser estudar a multa qualificada, né, enfim, um livro só sobre isso, esse é um livro interessante, dá para comprar lá na editora NSM, eu acho que publica os livros do BDT. entendi. Então, fica a dica aí para quem quiser estudar um pouco mais, de forma mais profunda, o tema da multa qualificada. E, enfim, a dica da estante tributária aqui pro pessoal. Importante, 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 importante. Muito Mas bacana, acho, muito interessante. mas acho que é isso, professora. Perfeito. Teríamos outros pontos, né? Enfim, esse assunto também. Todos os assuntos que a gente fala aqui poderiam ser explorados mais profundamente, né? Mas a gente sabe que tem até pela questão de tempo aqui, a gente tem que, enfim, tem que fazer vídeos rápidos, né? Para o pessoal introduzir. Quem quiser se aprofundar, pode chamar o professor Pedro Anan, pode me chamar também lá na Estante Tributária, por dicas de leitura, de conteúdo, que a gente, ou comenta aqui também que a gente entra em contato. Então, é isso. Muito obrigado a todos que estão assistindo e não se esqueçam de dar o joinha no vídeo, se inscrever no canal e, eventualmente, compartilhar também nas redes sociais o vídeo aqui, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Professor Pedranão, mais uma vez, obrigado pela parceria e seguimos aí com os Eu que agradeço, bate-papos. Jorge.
Obrigado a todos. Então, né? Então vejo vocês na próxima. Obrigado, até a próxima. Até logo.